Hoje é com alegria, satisfação, prazer que a gente recebe a visita do Dr. Henrique, estudioso, divulgador da doutrina e trabalhador de Serra de Jesus. Seja bem-vindo e obrigado de coração, tá? Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Muito bom retornar a essa casa. Reinaldo está reclamando de mim, mas aqui é uma das casas que é, entre tantas outras, claro que é muito bom de vir e falar. Reclamando porque eu demorei para vir, tá? E o tema que nos traz aqui nessa noite, conforme podemos ver à frente, vida. Como ter um pouco de tudo? Porque quem que não quer ter tudo? No mínimo um pouco de tudo. Então realmente nós desejamos que cada um de nós aqui presente tenhamos sim um pouco de tudo. E lógico, quando nós falamos um pouco de tudo, talvez alguma das coisas que vem à cabeça da gente assim, bom, dinheiro ter um pouco é bom. Aí ter um pouco de uma casa, de um carro, ter um pouco de roupas boas, de muita roupa. Aqui em Rio Preto não acontece, mas diz que de Araraquara para frente as mulheres pensam muito em ter mais que um par de sapato. Eu sei que aqui a gente não tem esse problema. Bolsa, elas pensam em ter mais de 2 bolsas. Aqui em Rio Preto também nós não temos esse problema. Então nós pensamos em ter um pouco de tudo. E pensando em ter um pouco de tudo, por que não começar tendo um pouco de sensibilidade? Um pouco de sensibilidade para não ficar indiferente diante das belezas da vida que está ao nosso redor, que está à nossa frente, passa ao nosso lado, está dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, aqui dentro da casa espírita. No caminho que nós fazemos todos os dias, para ir trabalhar, para ir à escola, para ir a qualquer lugar que nós temos que ir, nós temos coisas maravilhosas para ver, para apreciar, para sentir neste caminho. E tudo bem, pela correria do dia a dia, né, nós estamos sempre um pouco atarefados, desesperados e correndo para chegar ao trabalho, correndo para chegar ao compromisso, correndo para onde nós estamos indo. Nós, vez por outra, passamos no mesmo caminho todo dia e às vezes não conseguimos ver uma árvore florida, que floriu agora há pouco tempo e vai ficar alguns meses só e já vai novamente jogar todas as flores ao chão, e aí só o ano que vem. Nós não conseguimos ver a beleza da criança dentro do nosso lar. E algumas vezes não vemos a beleza do choro da criança. Porque nem todo choro de criança é um choro de reclamação. É um choro, às vezes, de pedido de atenção. E nossa falta de sensibilidade faz com que nós não consigamos olhar para aquela criança e ver que aquele choro é um choro diferenciado. Então vamos buscar um pouco mais dessa sensibilidade e colocá-la em nossos corações para que nós consigamos passar a ter a sensibilidade a tudo que está ao nosso redor, ao nosso caminho, à nossa vista. Por que não ter um pouco de coragem? Por que não? Coragem para colocar essa timidez que nós temos de lado para poder realizar tudo que nós temos de vontade de fazer. Tudo que nós temos vontade de fazer. E essa coragem nos falta em coisas, muitas das vezes, coisas que nós prometemos quando nós estávamos na erraticidade, implorando para retornar. Pedindo desesperadamente, trabalhando com a espiritualidade para fazer a nossa programação para retornar. E aí pedimos coisas para nós, aqui à Terra, que é óbvio, é claro, que não seria fácil de fazer. E aí quando chegamos aqui, retornamos, tivemos a dádiva
de poder reencarnar, aparece à nossa frente justamente aquilo que nós dissemos lá que iríamos fazer aqui. E aí, pela nossa falta de coragem, nós não fazemos. Pela nossa falta de coragem, nós vamos retornar e olhar depois e falar assim: meu Deus, não é possível. É a segunda ou terceira, ou sei lá quantas encarnações que eu estou indo para fazer isso, e na hora que me aparece esse trabalho, eu não tenho coragem de desvencilhar das outras coisas para seguir aqui e fazer isto. Então nós precisamos ter coragem para realizar aquilo que está à nossa frente. Coragem para mudar. Coragem para fazer aquilo que nos cabe fazer. Porque se nós não tivermos coragem, como é que nós vamos viver? Imaginem só se Jesus, quando reencarnou, não tivesse a coragem de enfrentar todos os reis que ele enfrentou. Não vou enfrentar, eles são muito fortes. Não é para mim isso. Imagine como nós estaríamos hoje. Imagine que o Chico não tivesse, Chico Xavier, não tivesse coragem de enfrentar todas as tormentas que passou pela vida dele, impedindo-o inclusive de trabalhar. O que teria sido dele hoje, já desencarnado? Isso é para nós. Aparece as coisas à nossa frente para que nós tenhamos a coragem, sim, de realizar, de mudar, de fazer, de assumir. E nós por a falta de uma coisinha pequenininha assim, fé, não assumimos. Pela falta de fé nós não assumimos, e a gente diz para a gente mesmo assim: isso não é para mim, é muito grande para mim. Isso é que nem falar à frente. Quando eu cheguei aqui, eu conversei com o Lúcio, falei: Lúcio, eu vou falar sobre coragem, e aí no meio da minha preleção eu quero que você me autorize a chamar 5 ou 6 pessoas para vir aqui à frente falar. O Lúcio falou assim: está autorizado. Então, eu vou falando e vou olhando no olhar de cada um, e depois eu vou chamar 5 pessoas aqui, ou 6, eu chamo 5, se o Lúcio falar assim, mais um, eu vou chamar 6. E cada um dos senhores que eu vou chamar aqui à frente vai ter que falar 5 minutinhos. Vai preparando o coração. O Lúcio autorizou. Se ele autorizou, está feito. Então vão se preparando já. Porque veja, pode ser essa a oportunidade de, na próxima semana, dispensar o palestrante e vir os 5 aqui à frente falar. Eu falo isso, eu me lembro, o amigo já desencarnado Arlindo, do irmã Cacilda, um dia ele e o desencarnado Brandão, cabeleireiro, que acho que o Lúcio deve ter conhecido, Brandão tinha a cabeleireria ali perto do fórum. Os dois aqui à mesa na frente, lá do centro, olharam para mim assim, aquele ali. Eu olhando, falei assim: será que eu sou bonito? Estava o Arlindo e o Brandão olhando para mim, mostrando. Aquele ali é. Henrique, vem cá, vou falar com você. Semana que vem você vai fazer palestra aqui para nós. Bum! Eu? Fazer palestra? Jura? Semana que vem eu tive que fazer palestra. Aí nunca mais parei. E hoje, quando a mulher vem, ela fala assim: meu Deus do céu, tira o microfone da mão dele, que já são 10h30 e não termina a palestra. Por que também não termos em nossos corações solidariedade? Precisamos. Solidariedade para nós não ficarmos neutros diante do sofrimento da humanidade. Porque quantas das vezes nós temos, entre aspas, um socorro a fazer de um amigo, de um parente, de uma pessoa desconhecida, e nós, às vezes, nos falta solidariedade para poder socorrer, para poder ajudar. Mas socorrer, eu não sou SAMU, não sou bombeiro. Não, o socorrer não é pegar o doente, o atropelado na rua. Esse não é para nós realmente. Eu gostava que isso que não é para a gente fazer. É muito normal a gente até hoje ver num acidente, a pessoa cai lá, fica meio quebrada, a pessoa vai lá e quer pegar no meio assim, e acaba de quebrar mais uma coluna e outras coisas mais, né? Isso que não é para a gente fazer, a gente quer fazer no ato, né? Isso é para o SAMU fazer, para o bombeiro fazer, que eles sabem como pegar, né? Aí depois a gente não procura aquela pessoa para fazer uma prece para ela, para visitá-la.
para ir lá ver se ela melhorou do acidente. Mas na hora a gente quer pegar e colocar nas costas e sair correndo, né? Levar para o pronto-socorro. Então veja, essa solidariedade nós temos que ter em nossos corações para diversas coisas. Inclusive para com a foto aqui à frente. Solidariedade salvando 2 cachorrinhos. Tem um aí que está meio escondidinho aqui embaixo ali, mas está saindo também lá do gelo. Solidariedade para salvar também os animais que necessitam. Solidariedade, inclusive, para salvar a nossa vegetação. Por exemplo, não colocando fogo. Nós já estamos salvando. Já estamos ajudando muito. Também não é o caso dessa casa, e nem de nenhum espírita. Mas tem outras pessoas por aí que fumam. Acredita que ainda fuma até hoje? Ainda bem que espírita já não fuma mais, porque já aprendeu. E ao fumar, os carros agora veio assim com na lateral, na fora da porta aqui assim, eu vejo um bolsão grandão assim, ó, que joga-se latinha de Guaraná, claro. Latinha de Guaraná, joga-se bituca de cigarro. É aquele bolsão que tem do lado do carro. Os carros novos agora vêm, né? Chama cesto de lixo externo. Porque pode notar, pela janela do carro a pessoa joga e cai naquele cesto de lixo externo que tem aqui do lado do carro, da bolsa, do lado da porta de fora. E nessas vezes não cai nessa cesta aqui, e é a famosa bituca de cigarro. E ela vai para o matinho sequinho e faz pegar fogo. Esse caminho que eu faço aqui para vir aqui, que é depois da rodovia ali, tem muito mato ali. Daqui a pouquinho a gente vê ali um monte de fogo ali. Qual será o prazer que a pessoa tem de parar e ir ali colocar fogo no mato, né? Só para ver o fogo subir. Então essa solidariedade falta para conosco também, o ser humano. Esse crescimento ainda está faltando em nós. E Kardec nos ensina isso tão bem no nosso Evangelho. Basta uma leitura seguida de um estudo que nós vamos entender isso um pouquinho mais. Por que não ter tranquilidade? Ah, como é bom. Tranquilidade é bom para quê? Para quando chegar o final do dia, nós podermos deitarmos no nosso travesseirinho gostoso e dormir o verdadeiro sono dos anjos. Quando nós passamos o dia e não cometemos nenhum erro, nenhuma atrocidade, não atrapalhamos ninguém, nós podemos chegar ao final desse dia, ao agradecer ao Pai para ir dormir com tranquilidade, dormir com o nosso instrutor nos abençoando e dormir tranquilo, assim como uma criança que realmente deita para descansar de verdade. Mas e quando nós não fazemos isso? E quando nós vemos aquelas notícias horripilantes que estamos vendo na televisão todos os dias acontecendo, e a gente vê que as pessoas estão dando tombo no outro, atrapalhando um país, atrapalhando uma cidade, atrapalhando uma comunidade, um grupo inteiro que seja, por causa de alguns milhões de reais e ou dólares. Será que consegue assim deitar e dormir o sono dos anjos, sabendo que eu atrapalhei milhares ou centenas de milhares de pessoas? Ou que seja uma pessoa. Será que nós conseguimos deitar e dormir o sono dos anjos? O sono que nós rogamos para que possamos deitar e ter. Porque quando nós deitamos, é óbvio que o nosso espírito se liberta desse corpo, dessa matéria densa, pesada e grosseira que nós temos, para poder se refazer, buscar um pouco mais de luz. E é neste momento que nós temos que deitar e dormir tranquilos, pedindo ao Pai que o nosso sono realmente seja tranquilo. Será que as pessoas que estão fazendo isso, nós estamos vendo na TV, por exemplo, estão conseguindo dormir tranquilo? Diria até que se estiver conseguindo, que me perdoe falar de quem não está aqui próximo de nós, né? Diria até que se estiver dormindo tranquilo é porque é um espírito ainda um tanto quanto inferior, precisando crescer muito, bastante mesmo. Porque não é possível que nós façamos alguma coisa
tão grave e ainda vamos dormir tranquilamente. Mas isso também, Kardec também nos ensinou e nos deixa claro que o amor tem que estar em nossos corações em todos os atos que nós formos fazer, para tudo que nós formos realizar. Então isso fica fácil para saber que se eu faço dessa forma, pensando em Deus, sabendo que o retorno é óbvio que virá exclusivamente para mim, então é óbvio que eu estou fazendo o correto, para que ao chegar o final do dia eu possa deitar e ter o sono dos anjos. E por que não ter alegria? Sim, ter um pouco de alegria em nossa vida, em nosso rosto. Para quê? Para poder distribuí-la colocando um sorriso no rosto de alguém. Porque não tem coisa pior do que, por exemplo, imagine nós chegando ao serviço de manhã, abrimos a porta do nosso trabalho, ou a porta já está aberta, não importa, tá? E falamos bom dia para a primeira pessoa que encontramos. Bom dia! Bom dia! Como vai? Tudo bem. É horrível, não é isso? É terrível. Ligamos a alguma empresa, alguma casa de um amigo, de um parente, ou qualquer telefonema que façamos, a pessoa atende. Alô? Oi, eu quero falar com o senhor Henrique. Quem é? Por que não um sorriso? Por que não um sorriso no rosto? Por que não a alegria? Ah, você está falando isso porque você é feliz, tudo para você dar certo. Porque todas as vezes que a gente comenta com alguém que a gente tem que ter um pouco de alegria no nosso rosto, para viver um pouco mais tranquilo, mais saudável, a primeira coisa que a gente ouve é assim, ó, para você que tudo dá certo, né? Ué, por que para mim tudo dá certo? Muito pelo contrário. Se tu ficar comigo 24 horas, além de chorar muito, tu vai querer melhorar minha conta bancária muito mais do que tu imaginas, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Então, nós fazemos aquilo que nós queremos em cima das nossas dores. Se eu quiser ficar reclamando e blasfemando 24 horas por dia, não preciso dormir, vai ser pouco. Agora, se nós temos dores e nós transformamos ela em fé para com Deus, as coisas modificam. É outro caminho. Até porque as minhas dores, nenhum dos senhores que estão aqui sentados à frente aqui agora, tem nenhuma culpa disso. Então imagine eu chegar aqui, em vez de fazer uma preleção, começar a reclamar. Ah, mas vocês não sabem o que está acontecendo comigo. Ah, meu Deus do céu. Ih, pronto. Quer dizer, todos nós temos isso. Então depende de nós botar o sorriso no rosto para poder viver uma vida mais tranquila, ou então ser ranzinza, o chato da turma. Imagine, chega, está aqui a turminha, aí está entrando o Henrique. Os caras olham e falam assim, nossa senhora, mas chamaram o Henrique de novo, aquele chato, e começa a desfazer tudo aqui. E levanta e vai lá para fora, tu vai aqui para dentro e limpa a área. Por quê? Ah, não, ficar perto do Henrique, pelo amor de Deus, só tem desgraça, só tem coisa ruim com ele, só reclamação. Se estiver chovendo, reclama porque está chovendo. Se estiver frio, porque está frio. O dia que está calor, porque está calor. A mãe dele que só maltrata, a mulher que não gosta dele, os filhos que não dão atenção, e tudo com ele é ruim. Então, ou seja, depende de nós. Todos nós, sem exceção, temos as nossas dores, os nossos problemas. Nós estamos no planeta Terra. Terra. Expiação e provas. Não é mundo de regeneração, não é mundo feliz. Então nós temos dores. Vamos transformar a dor em alegria. Vamos buscar essa alegria dentro do nosso coração que está aí. Por que não termos também humildade? Humildade para quê? Para reconhecer aquilo que nós não somos e saber aquilo que nós somos também. Porque nós não temos que só ter humildade para reconhecer aquilo que nós não somos. Nós temos que ter humildade para reconhecer e saber aquilo que nós somos especialmente. Por exemplo, entre tantas coisas que nós estamos trazendo, há centenas de milhares, eu não errei, há centenas de milhares de anos que estamos trazendo em nós, no nosso espírito. Por exemplo, ser
nervoso, agitado. O nervosismo é uma coisa que está inculta em muitos de nós. E por quê? Porque nós já éramos assim, lá nas outras. E estamos tentando nos melhorarmos. E às vezes viemos para cá como item 1, eu tenho que retornar mais calmo. Eu tenho que retornar mais brando. E aí, por exemplo, nós chegamos em casa, está lá aquela balbúrdia, porque a gente chega em casa tranquilo, né? Aí nós recebemos assim a visita do genro, da nora e da sogra. E mais uma criançada que está ali, que são os netos, mais os filhos pequenos e os dos vizinhos que estão aqui para fazer companhia. E a gente chega do trabalho cansado. E um dia que não conseguiu realizar aquilo que nós fomos para realizar. Então já chegamos em casa assim, né? A 1000, como diria. A mulher, notando a nossa, né, insatisfação, já calcula assim, ó. Nossa, mas o Henrique está assim só porque minha mãe está em casa. Não é possível isso. Imagina, não é por causa da sogra. Até porque sogra todos nós gostamos. Então não é por causa da sogra. Mas seria não por causa das crianças? Não. Seria por causa do genro? Não, por causa da nora. Enfim, é o conjunto. E aí a mulher chega e vê que a gente acabou de gritar com uma criança porque estava brincando até com a boneca. E, bem, mas você está nervoso? E aí o Henricão tranquilamente olha para ela e diz assim, não é vídeo aqui não é. Olha para ela e diz assim, ó, eu não estou nervoso. Não precisa mais nada. Neste momento ela sábia que já parou de conversar e, meu Deus, que vós possa olhar pelo Henrique hoje, porque daqui para frente agora, para quebrar mais vidros, não custa muito. Então, neste momento, a hora que eu for deitar, neste dia, a hora que eu for deitar, se eu conseguir parar e pensar assim, ó, nossa, mas por que está doendo a mão tanto assim, hein? Não estou entendendo, eu trabalho com computador e a mão doendo tanto, por quê? Ah, foi o raio da mulher que me fez eu dar um murro na mesa. Opa, mas ela falou que eu estava nervoso. E eu respondi que não, mas eu não estava. Eu estava só ficando bravo por causa de muita conversa dentro de casa. Meu Deus, então eu estava nervoso? Neste momento soam todas as trombetas, todos os anjos começam a tocar as trombetas. Graças a Deus o Henrique está vendo que ele é nervoso. Isso está durando só 25 mil anos que ele é nervoso. Hoje ele está reconhecendo. Então veja, nós temos que ter a humildade de reconhecer aquilo que nós somos também, mas que está incutido e escondido em nós. Aí é nesse momento que nós vamos começar a dar o passo para melhorar de uma das coisas que também nós viemos aqui para melhorar e crescer espiritualmente. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos, né? Para que retornamos? Para que reencarnamos? Para ajudar na procriação, ou seja, dar oportunidade para que mais espíritos reencarnem e para evoluir. Então, nós viemos aqui para evoluir, não podemos ficar aqui parado, é uma coisa óbvia. Precisamos também ter amor próprio. Óbvio, precisamos ter amor próprio para quê? Para perceber as nossas qualidades e gostar do que nós estamos vendo por dentro de nós. Precisamos ter amor próprio. O amor próprio faz com que nós enxerguemos também a felicidade. Porque é óbvio que eu tenho que saber aquilo que eu tenho capacidade de fazer e me valorizar nisso. Que eu não posso ser o coitadinho. Ah, eu sou um desgraçado. Nada dá certo para mim, eu sofro demais. Mas espera um pouquinho. Não é possível que você só sofre. Não tem nada de bom que acontece. Ah, comigo não. Ninguém gosta de mim, eu sofro demais. Sou esquecido pela família, pelos amigos, pelas pessoas na rua que nem me olham. Você já parou para ver por que isso? Está analisando-se interiormente para ver se é assim mesmo e o porquê que é assim? Então nós temos que ter amor próprio. Vamos buscar um pouquinho de Jesus. Vamos trazer para dentro de nós isso. Vamos nos inspecionar interiormente para saber por que está sendo desta forma. E aí sim nós vamos começar a nos entender, e nos entendendo vamos começar a nos amar. Até porque, se eu não me amo, como é que eu vou amar a outra?
a qualquer um outro. Então não tem jeito. Eu vou dizer que eu gosto, mas amar, primeiro eu tenho que me amar. Eu tenho que saber as minhas condições, os meus valores, que todos, sem exceção, têm. Então eu tenho que saber disso. Busquemos Kardec para nós aprendermos a nos amar um tanto quanto mais. Ele nos valoriza da forma que nós temos que nos valorizar. Ele nos ensina a isso. Então, quando nós buscamos, nós começamos a modificar as nossas atitudes de vida. Nós começamos a modificar o nosso ritmo, o nosso crescimento. E nós precisamos disso. Por que não ter também felicidade? Óbvio. Para quê? Para poder descobri-la dentro de ti e doá-la a quem precisar. Porque imagine, a pessoa que não tem alegria, automaticamente não tem felicidade. Porque não dá para ter alegria sem felicidade. E se tem felicidade, a pessoa tem alegria. Então veja, nós temos obrigação de sermos felizes, sim. A felicidade não é desse mundo. Não, não é. A completa, a geral. Mas nós temos a nossa felicidade que nos cabe no nosso planeta Terra. E é essa que nós estamos falando. É essa que o Kardec nos ensina. Então essa felicidade nós temos que ter. Com todas as dores que nós somos obrigados a passar, por assim dizer, nós temos a nossa felicidade, a nossa alegria. E nós temos que buscar esse caminho para ser um tanto quanto mais feliz nós pudermos ser. Abrindo o sorriso para com todas as pessoas que estão ao nosso redor, mostrando a nossa felicidade. Felicidade por acordar mais uma vez hoje e estarmos encarnados. Porque enquanto nós estamos acordando encarnado, nós estamos resgatando as nossas dívidas, as nossas faltas de vidas passadas. E às vezes até dessa. Acordar e poder saber que nós temos uma condição de vida. Olha que felicidade. Olha que carinho, olha que amor. Ah, mas eu vou acordar amanhã, eu acordei ontem, eu acordei um mês atrás, e a minha mãe desencarnou, e o meu pai, ou o meu filho. Tudo bem, desencarnou. E tu não vai desencarnar, não? Ou, como diria minha mãe, se ainda aqui estivesse, tu acha que vai ficar para semente? Não vai. Simplesmente eles foram primeiro do que nós. É só isso. Ah, mas se é tão frio assim, não faz falta? Claro que faz. Ou o meu filho não faz falta? Claro que faz. Agora, ele teve a dádiva de ir antes. É só isso. Qual o problema nisso? A dor de não ter uma presença física? É. Mas a dor de não ter a presença física, para nós, é suprido pela nossa inteligência, pelo nosso conhecimento e pelo estudo que nós temos aqui à casa. Que é saber que nós não morremos nunca. Essa matéria grosseira aqui vai ficar daqui a pouco. E nós continuamos vivos. Então aí, com todo respeito, essa não é desculpa para nós não termos felicidade. Essa não é desculpa. Nós podemos ter momentos assim de ficar meio triste, que está com saudade e tal. Mas dura o quê? 5 minutos? 10? É o tempo de fazer uma prece, conversar com eles e voltarmos à rotina e voltar a sorrir. Desculpe, é fácil assim. E é dessa forma que tem que ser. Então, felicidade é uma coisa que está incutida em nós. Nós temos que ter para transferir isso para os outros também. Colega de trabalho, os parentes, os familiares que estão no nosso lar, os amigos do nosso grupo. Nós temos que passar isso. Nós temos que ter também amizade. Temos que ter. Amizade para você descobrir que quem tem um amigo tem um tesouro. É óbvio. É maravilhoso ter amigos. É muito gostoso. Os amigos do domingo, os amigos da segunda, os amigos que moram do nosso lado, que trabalham conosco, os amigos do clube, os amigos do café e assim por diante. Então nós temos que ter amizade para poder rir, brincar, conversar, participar com eles nos nossos trabalhos sociais que nós temos para fazer. Amizade é uma coisa que não pode faltar em nós. Imagine se Jesus, ou Kardec, ou Chico, imagine se passassem por aqui
e não tivessem amigos, como é que seria? E nós, sem amigos, como é que vai ser? Então a amizade tem que estar ao nosso lado, tem que estar no nosso coração. E nós temos que valorizar isso, porque um amigo realmente é tudo. Porque veja, às vezes temos coisas que nós não falamos para a pessoa, às vezes está dentro da nossa casa, muitas das vezes, mas conversamos com um amigo. Então, vamos ter e valorizar sim as nossas amizades. Me faz até retornar, até por causa da foto que eu coloquei aqui. Se nós lembrarmos, se bem que a maioria aqui, eu vou falar só de mim e do Lúcio aqui, que somos assim mais velhinhos que os outros, né? O resto tudo novinho, assim, talvez não vai nem lembrar disso, né? Mas se nós buscarmos na nossa memória, nós vamos ver que quando se fala em coisa de amizade, até os animais estão melhorando. Porque veja, na nossa época, Lúcio, nós já estamos passando dos 90 anos de idade, na nossa época, quando falava cachorro e gato, o que nós já imaginávamos? Coitado desse gato, se o cachorro pegar, ele vai estraçalhar. Era assim, não era? Hoje, a gente pega a internet, ou quando tem do lado, dá para ver isso ao vivo, o que a gente vê hoje de cachorro e gato se acariciando, dando bem, vivendo juntos, igual aquela foto lá no canto, lá em cima, lá, ó, o gatinho cuidando de um papagaio, periquito, sei lá como é que vocês querem que chame isso daí, tá? Quando é que nós víamos isso antigamente? Esse papagaiozinho aí já tinha sido estraçalhado por esse gato. Hoje não. Então veja, até os animais estão evoluindo em relação à amizade. Será que nós vamos ficar para trás? Vamos perder até para os cachorros? Não, não podemos, pelo amor de Deus. Então nós temos que aumentar o nosso rol de amizade e trazer essa amizade para dentro do nosso coração. Nós temos que ter, sim, claro, sabedoria. Sabedoria para quê? Especialmente para entender que só o bem existe. Porque fora isso, é ilusão. Tudo que nós estivermos fazendo que não for correto, for errado, nós estamos, sabe, atrapalhando alguma coisa, não vai dar certo. Não funciona. Não tem jeito. Só o bem existe. Todo o mal que eu pensar em fazer a alguém vai retornar. Não vai dar certo. Eu posso fazer aqui agora, hoje, mas isso vai retornar. E retorna de uma forma que vai realmente me machucar. Vai doer. Então eu tenho que ter sabedoria para saber que só o bem existe. Que o restante nós temos que aprender e largar mão. Ah, mas eu vejo tanta gente fazer isso. Eles vão pagar por isso. Você quer pagar também? Porque nós temos um grande problema. Eu, como os senhores, estava tão bem antes de entrar nessa bendita doutrina espírita, Lúcio. Mas eu era tranquilo, porque eu podia fazer tudo o que eu quisesse. E aí eu falava assim, minha mãe dá um jeito nisso daí. Depois eu falo com meu pai, ele resolve isso daí para mim. Aí foi entrar nessa bendita doutrina espírita, né? Não tinha o que fazer, fui para a doutrina espírita, tá? Aí começa a vir lá, um palestrante pede para ler um livro, o outro fala uma coisa e começa a falar para a gente assim, olha, tudo que nós fazemos, somos nós que pagamos. Se fazemos o bem, recebemos o bem. Se fizermos errado o mal, somos nós que vamos pagar. Aí você começa a raciocinar aquilo, você vai ler mais um pouco, você começa a estudar, né? Assim, então quer dizer que tudo isso que eu fiz até hoje, não é minha mãe que vai pagar, não? Não é meu irmão, minha mãe, meu pai, ninguém? Eu mesmo, euzinho aqui, fiz e vou ter que pagar um dia? Vou parar de fazer. Então, ou seja, o que eu falei, viu, Lúcio? Estava tão bem sem vir para cá, porque você fazia à vontade e estava tudo certo. Aí você descobre, opa, tenho que parar, tenho que modificar. Então a doutrina nos traz sabedoria. Traz sabedoria para eu saber que aquilo que eu estou fazendo de errado, sou eu que vou ter que resgatar. Não adianta pedir lá para minha mãe. Não tem jeito. Acabou. Né? A mãe, o pai, muito pode fazer é correr no banco e pagar uma conta da gente. Mas essas outras que nós estamos fazendo, somos nós.
Bendita doutrina espírita que nos traz a sabedoria, está lá em Kardec mostrando para nós isso. Nós precisamos ter também desejos, claro, óbvio que sim. Desejo para alimentar o nosso corpo e dar prazer ao nosso espírito. Porque sem desejo nós também não vivemos. Nós temos que ter o desejo de fazer tal coisa, o desejo de crescer para tal coisa, desejo para estudar mais, desejo para melhorar a nossa vida espiritual e material, claro, óbvio. Então, sem o desejo, nós vamos ficando estacionados, nós não vamos crescer. Imagina que esse coral maravilhoso não tivesse desejo de cantar. Ou então fazer que nem eu disse aqui para o meu amigo aqui, ele falou assim, tem som aqui no seu data show? Eu falei, não tem. Ah, então não vai usar som? Não, nem ali nem o palestrante. Então imagine, né? Eu aqui, sem o desejo de falar. Ia ser uma maravilha. E eu ia ficar aqui pelo menos uns 50 minutos parado na frente do Senhor, assim, né? Não estou com desejo de falar. Então veja, nós temos que ter desejo. Desejo de crescer, desejo de melhorar, desejo de evoluir, desejo de trabalhar, desejo de amar a sogra, tá? Porque se nós vamos amar o marido ou amar a esposa, nós temos que amar a sogra também. Porque eu sei que só de Araraquara para frente o pessoal também reclama da sogra. Eu sei que nós não temos esse problema, então nós podemos amar a nossa sogra, o cunhado, a cunhada e assim por diante. Até porque vamos dar graças a Deus por isso. Porque todas as dores que nós temos são motivos do nosso crescimento. Desde que nós não pegamos a muleta e vamos lá arrebentar na cabeça deles, é claro, né? Porque daí já não é mais crescimento, aí já estamos comprando mais uma dívida para o próximo ano, tá? Esse próximo ano pode ser a próxima vida ou pode ser o próximo ano. Então vamos buscar os nossos desejos melhores que nós temos no nosso coração. E é óbvio que nós temos que ter assim, então, os sonhos. Temos que ter sonhos. Sonhos para quê? Para poder todos os dias alimentar a nossa alma, juntamente com esse desejo. Vamos sonhar e desejar. E através dos nossos sonhos é que nós temos que buscar uma coisa melhor para a nossa vida. Buscar Deus, por exemplo. Buscar aprender através dos estudos. E eu tenho um sonho, eu vou melhorar. Eu tenho um sonho, eu vou aprender a tocar órgão. Quero competir com um coral. Vou chegar o dia que ele faltar, eu vou tocar órgão. Ó que maravilha. Eu tenho um sonho porque eu vou tocar, eu vou cantar no coral. Eu tenho um sonho, eu vou fazer outra faculdade. Eu tenho um sonho de fazer tal coisa. Juntamos o nosso sonho com o nosso desejo, a nossa vontade, nós vamos conseguir fazer. E para isso nós vamos precisar ter uma coisa que já disse aqui: coragem. Nós temos que ter a coragem unida a isso. E nós vamos conseguir fazer. Porque o Pai nos permite que nós façamos tudo o que nós quisermos fazer. Tudo sem exceção. Então nós temos que buscar o quê? Buscar os desejos melhores, os sonhos melhores e ter a coragem de fazer as coisas boas, melhores, saudáveis. Depende exclusivamente de nós. Tirarmos esse medo de dentro da gente e sonharmos com coisas boas. Nós precisamos ter, é óbvio, caridade. Essa bondade chamada caridade. Tá? Para quê? Para não desviar os olhos de quem te pede essa ajuda, de quem te pede uma ajuda. Né? Até porque a caridade é uma bondade que dá na mesma, é o único investimento que nunca vai à falência. Nós podemos investir em bondade, em caridade todos os dias. Podemos investir sem medo. Não vamos falir fazendo isso. Pelo contrário, nós vamos crescer e muito. E muito. Se nós quisermos uma forma de trabalhar na caridade, neste amor de caridade, procuremos a casa espírita. Porque toda a casa espírita tem qualquer trabalho que seja. Qualquer trabalho que seja. E às vezes, para não começar a fazer alguma coisa sozinho, vamos nos unir a quem já está fazendo alguma coisa. Ah, então eu vou procurar. Quando que é? De terça, de quinta, de sábado, de domingo? Eu vou me inteirar e vou começar a fazer alguma coisa. Porque eu tenho que praticar essa caridade que eu tenho aqui dentro de mim.
está fechadinha, está aqui, parada. Mas eu tenho que começar a fazer para ver como fazer, o que eu posso fazer para melhorar o meu espírito. Nós temos que ter esperança. A vida nos dá isso. Esperança para fazer você acreditar na vida e se sentir uma eterna criança. E por que sentir uma eterna criança? Porque a criança sempre tem esperança de fazer alguma coisa a mais. Já viu uma criança quieta? Não. Está sempre querendo alguma coisa a mais. Ela quer outro brinquedo, ela quer brincar mais um pouco, ela quer mais o carinho do pai, da mãe, de quem está ao seu redor. A criança tem essa esperança de sempre querer alguma coisa a mais. Então nós temos que ter a esperança de uma criança, ou seja, buscar um pouco mais, ter a esperança de que eu vou conseguir o meu desejo. Eu sonho com isso, eu preciso disso. Para eu melhorar, eu preciso ter isso dentro de mim. Então eu tenho esperança que eu vou conseguir. Porque esse negócio de a gente começar assim, ó, eu não dou conta, eu não consigo. Não consegue mesmo. Não dá conta. Você já começou derrotado. E nós não podemos começar derrotados. Nós temos que começar com um pensamento positivo. Eu vou conseguir. É isso daqui que está precisando? Eu vou fazer, porque eu dou conta. É óbvio que nós vamos falar coisas que nós temos condição. Não adianta vir alguém aqui para mim e falar assim, estou com um caminhãozinho, uma carreta aqui, eu preciso de empurrar aqui, Henrique, você pode me ajudar? Tá você e mais um. Esquece. Lógico, temos que fazer coisas que nós não damos conta de fazer. Agora, caridade, bondade, essa nós precisamos ter força, não precisamos ter dinheiro no bolso. Estudar, não precisamos ter essa força física. Então, eu dou conta, eu vou fazer. Tá? Assim como a hora que eu chamar aqui os 5 ou 6 aqui, já subam aqui dizendo assim, ó, eu dou conta. Eu vou pegar esse microfone aqui agora e vou falar. Certo? Só que, tudo isso que eu disse, se nós não tivermos fé, nós não vamos conseguir. Fé para quê? Fé para te guiar, te sustentar e te manter de pé. Sem fé nós não conseguimos nada. Se nós não acreditarmos em nós, em Deus, nós não temos fé. E, pasmem, já devo ter dito isso aqui. Para nós termos fé, nós precisamos estudar. Porque nós precisamos aprender a ter fé. Precisamos aprender a ter fé. Estava indo bem até agora, estava gostando desse rapazinho aí, rapaz, mas a hora que ele falou essa besteira tão grande que precisa estudar para ter fé, pronto, a palestra dele já foi por água abaixo. Nós temos um sentimento, uma ligação com Deus, porque nós somos filhos dele. E por ter essa ligação, esse sentimento com ele, nós achamos que isso é fé. Não é. Fé em Deus é outra coisa. Fé em Deus é acreditar em tudo, é aceitar tudo. Essa ligação que nós temos é por causa da ligação espiritual, por sermos filho dele. E achamos que isso é fé. Fé é quando nós vamos, por exemplo, ao médico, e o médico nos dá o diagnóstico de uma doença terrível aos olhos da humanidade. E nós, vendo aquele exame, ouvindo o médico, não morremos ao pôr a mão na maçaneta da porta do consultório do médico, de desespero. Saímos dali agradecidos a Deus. Por quê? Até porque foi eu, e não o médico, que pediu essa doença para o meu corpo. Isso é saber o que é confiar em Deus, ter fé em Deus, conhecer a Deus. Aí já começa a poder dizer, eu tenho fé em Deus, porque eu acredito. Eu sei que tudo que eu estou passando não é culpa da minha mãe, do meu pai, da minha mãe, da minha mulher, do meu marido. Sou eu que preciso passar. Tudo isso aqui que está acontecendo, sou eu que tenho que resgatar. Ou porque eu não fiz nessa, ou porque não fiz nas outras.
E essa é a forma que eu tenho para resgatar. E aí sim eu vejo que, eu achava que eu tinha fé, agora eu tenho certeza. Ou então, agora eu vejo que eu não tenho fé em Deus. Porque o médico me passou aqui um resultado de um exame, eu já estou querendo morrer antes, desesperadamente. Cadê a minha fé em Deus? Então fé é isso. O resto é uma ligação que nós temos. É esse liame que nós guardamos com Deus por acharmos que nós temos fé. Então nos momentos difíceis da nossa vida é que nós vamos, eu falei uma doença como um dos exemplos, tá? Nos momentos difíceis da nossa vida é que nós vamos ver se nós acreditamos e temos verdadeira fé em Deus. Mas se nós viermos à casa espírita estudar, nós vamos aprender o que é fé em Deus. E nós vamos começar, inclusive, a saber ter fé raciocinada. Porque a fé sem raciocínio também é uma coisa que não funciona. E Kardec também nos ensina isso. Mas, para encerrar, de tudo isso que nós falamos aqui, inclusive, se não tivermos fé, lógico que não vamos conseguir, mas para a gente conseguir fazer tudo isso aqui que nós dissemos hoje nessa noite aqui, nós precisamos ter amor. Precisamos ter amor. Porque sem amor nós não somos nada. Sem amor nós não teremos ninguém. Sem amor nós não vamos conseguir viver. Então, para que possamos praticar tudo o que foi dito aqui, para que possamos viver, para que possamos ter um lar, vir à casa espírita, trabalhar, nós precisamos ter amor. Amor para fazer o nosso trabalho com amor. Amor para chegar em casa e tratar os nossos filhos com amor. O marido e a esposa com amor. Para vir à casa espírita com amor. Quando nós formos realizar o nosso trabalho profissional, amanhã ou hoje ainda, se tem alguém que ainda vai trabalhar hoje, aquilo que nós formos fazer, vamos fazer com amor. Porque esse é o nosso trabalho que nós pedimos a Deus e Ele nos deu para ser realizado. Se nós não conseguirmos fazer isso com amor, nós estamos fadados ao fracasso. Se nós formos, vou usar de novo o coral do Cefas, se eles vierem aqui cantar sem amor aqui na frente, está fadado ao fracasso. Se nós chegarmos em casa e não tiver amor, está fadado ao fracasso. Se eu for fazer alguma coisa por alguém, aquela solidariedade, aquela bondade, eu não for fazer com amor, não vai dar certo. Eu vou fracassar. Então, para tudo isso que nós vimos aqui hoje, nós precisamos ter em nossos corações, na nossa mente, à nossa frente, muito amor, que foi exatamente o que Cristo nos deixou. Veio aqui e trouxe a lei de amor e caridade. Modificou a todos nós. E nós estamos, com perdão da palavra, patinando até hoje. Mas também, um pouquinho mais de 2000 anos, tá? Coisa mínima aí, né? Não deu tempo ainda da gente aprender. Então vamos começar a aprender, a partir de agora, amor em nossos corações, para fazer tudo o que eu precisar. E para encerrar, poema de Carlos Drummond de Andrade. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Muito obrigado pela atenção dos senhores.